Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, antes de estar trazendo aqui as informações da nossa convidada especial de hoje, cara, e eu vou te falar depois por que que é especial. Gente, se você ainda não se inscreveu no canal, cara, pelo amor de Deus, é o bordão do canal. Aqui abaixo tem um botãozinho assim, ó, inscreva-se. Eu te dou certeza que você vai apertar ali e não vai cair o seu dedo. Faz esse teste, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like e olha só, o vídeo de hoje vai ser polêmico, tá bom? Então deixa as suas melhores dúvidas aqui no comentário, tá bom? Então vamos lá. A nossa entrevistada de hoje é a Thalita Cardoso. Mas, Ângelo, quem que é a Thalita Cardoso? Cara, ela tá no mercado. Ela começou como afiliada em setembro do ano passado. Ou seja, setembro de 2024. Tem 6 meses que ela é afiliada. Tem 6 meses que ela começou aqui no digital como afiliada na gringa. Tá bom? E olha só, ela já tem um faturamento total de mais de 160 mil reais no digital. Isso em 6 meses. Conseguiu ouvir o barulhinho de dinheiro? Então, mais de 160 mil reais no digital. Cara, e olha que coisa de doido. Nos últimos 50 dias, olha isso. Nos últimos 50 dias, ela fez mais de 100 mil somente através do topo de pesquisa ali do Google Ads. Essa estratégia que está revolucionando o mercado, que tem várias pessoas aderindo e tendo grandes resultados, cara, ela fez mais de 100 mil reais nos últimos 50 dias, tá bom? Vocês me pediram bastante para trazer mais assuntos sobre topo de funil, né? Até por causa do último vídeo polêmico também sobre topo. Se você não assistiu, assista. Mas depois que acabar esse aqui, beleza? Então eu resolvi ir atrás de pessoas que estão tendo resultados bem expressivos no topo de funil. E indo atrás dessas pessoas, eu acabei encontrando a Thalita Cardoso, tá? Confesso que eu tive o prazer de conhecer a Thalita. Porque, cara, pessoa super generosa, me ajudou e tem me ajudado bastante aqui. Tenho certeza que eu vou perturbar ela por muito tempo ainda. Mas, Thalita Cardoso, seja muito bem-vinda ao Pode Ficar Rico podcast. Ângelo, muito obrigada, viu, pelo convite. Me sinto lisonjeada mesmo de estar aqui. Já passou aqui, né? Muitas pessoas passaram aqui, né? Pessoas referências no mercado, que pegaram placa aí de 3 milhões, inclusive, né? Na última versão do Thiago Boeira, né? Então, com certeza, contar um pouco da minha história, do meu faturamento, de como eu comecei a poder ajudar outras pessoas através do teu podcast, eu me sinto muito lisonjeada mesmo. Cara, que top. Thalita, pode ficar bem à vontade, tá bom? Sinta-se em casa aqui, o programa é teu. Eu só vou conduzir aqui, eu vou fazer as perguntinhas que o pessoal manda lá no grupo. Inclusive, pessoal, se você ainda não faz parte, cara, é tanto pelo amor de Deus. Se você ainda não faz parte do grupo de network aqui do Pode Ficar Rico Podcast, gente, pelo amor de Deus. É o primeiro link da descrição aqui, ó, vai estar assim, ó, participe da comunidade Pode Ficar Rico Podcast. Hoje somos mais de 800 pessoas dentro de um grupo do WhatsApp se ajudando diariamente, trocando produto, estratégia, tudo. Então, se você está no início, cara, é de suma importância que você esteja lá dentro. E lembrando, 100% gratuito, tá bom? Então, participe. Então, Thalita, né, vamos lá. Para a gente conhecer mais um pouquinho, né, sobre a Thalita Cardoso, conta pra gente, esquece um pouquinho o digital. Quem que é a Thalita Cardoso? Bom, eu já venho no marketing digital já faz quase 10 anos, né? Eu trabalhava aí como Caramba. gestora de tráfego, eu trabalhava como gestora de tráfego. Então, assim, alguns anos atrás eu trabalhava numa gráfica, então eu era arte finalista, fechava arquivos para mídias office, né? Então, ali eu conheci o social media, que lá atrás não era nem social media ainda, eram umas artezinhas ali no Face, estava começando esse negócio de Instagram, sabe? Então, fazia algumas artes ali, e nesse meio do caminho eu fechei um contrato com uma franquia, né? Uma franqueadora, ela já tinha um contrato com uma agência e ela me convidou, então, para pegar uma unidade. Essa unidade era dos Estados Unidos, que eles estavam abrindo, então eu fui convidada ali para participar, fazer mesmo toda a parte de social media deles. Fiz durante uns 6 meses, assim. A dona da empresa, então, me convidou, né, para fazer parte do time dela. Ela não tinha uma agência, não tinha nada, e ela me convidou para a gente estar montando uma agência de marketing interna. Então, ela tinha um grupo de empresas, não estava feliz ali com o serviço que aquela agência estava fazendo,
Então, eu dou aqui um 360 na minha carreira, né? Eu trabalhava numa gráfica, morava em São Roque, com a minha mãe, roupa lavada, tudo certinho, né? Fazia faculdade de design também na época. Então, eu mudo para Sorocaba, que é onde eu moro hoje. Então, eu mudo para Sorocaba e começa uma loucura na minha vida, porque, tipo assim, é morar sozinha, é assumir responsabilidades de conta, de mercado, aquela velha história, né? Se eu não descongelar a carne de manhã, eu não como carne à noite. Então, dentro da casa da minha mãe, eu não tive preocupação com isso, Sim. né? Então, foi um período de crescimento muito forte, principalmente pessoal, né? E profissional, eu tive a oportunidade de conhecer a gestão de tráfego. Não era tão forte a gestão de tráfego na época ainda, como é hoje. Mas, assim, eu participei de alguns eventos nos quais eu pude conhecer o que era o mercado de afiliado, o que era o mercado de PLR, o que era o mercado de dropship e a gestão de tráfego, né? E naquele momento, ali em 2016 para 2017, fez mais sentido para mim e mais segurança ir para a parte de gestão de tráfego, pois eu estudaria tráfego, fecharia contratos, eu teria uma segurança um pouco maior, né? Que era o que eu buscava naquele momento da minha carreira. Então, eu começo a estudar vários conteúdos de tráfego, fico mesmo 6 meses aí fechada na minha casa só estudando de tráfego pago e consigo bons resultados com essas empresas desse grupo que eu estava trabalhando. Então, passa ali alguns anos, eu saio desse grupo de empresas e eu abro a minha agência. Então, a minha agência ali, eu já consigo no primeiro mês faturar 5 dígitos, fechei bons contratos, então estava trabalhando de casa, super tranquila. No meio do caminho foi entrando mais clientes e eu tive mesmo que, de fato, contratar mais algumas pessoas, né? Então, peguei mais 2 pessoas para trabalhar comigo, um gestor de tráfego e um designer, e daí eu já não conseguia fazer tudo. Eu fazia o Sim. design, eu fazia as artes, eu fazia landing page, fazia páginas. Então, assim, para quê? Porque eu precisava entregar o tráfego. Então, se eu não tivesse uma página, eu não conseguia entregar o tráfego. Se eu não tivesse criativa, eu não conseguia entregar o tráfego. E as empresas não tinham muita noção disso na época também, né? Então, para conseguir fechar contratos com ticket médio alto, eu fazia isso, né? E acabava montando também todo o funil de vendas da empresa ali, para a gente entender assim, quanto que eu estou pagando para um lead, quanto que eu estou pagando para uma oportunidade, que é o lead que de fato tem interesse no produto que a gente está vendendo, quanto que eu estou pagando o CAC da empresa, né? Quanto que é o custo por aquisição, quanto que é o LTV. No LTV a gente conseguiria investir mais ou não, porque ao longo prazo o cliente traria um pouco mais de faturamento para a empresa. Enfim, trabalho bastante isso dentro da minha agência, né? Eu e mais 2. Esses 2 trabalhavam remotamente, não era comigo, eu trabalhava em casa. Só que eu não vejo algo escalável. E eu queria escalar. Eu falei, não é algo escalável. Então surge aí uma oportunidade, um amigo meu me chamou para eu ser sócia dele numa assessoria de marketing grande. E essa assessoria ela tem um nome muito forte no mercado. Eu falei, bom, talvez seja a oportunidade da gente escalar de fato, né? Eu já tinha ali a noção de como a operação funciona e tudo mais, porque eu já tinha minha agência. Então, eu aceitei ir para essa operação ser sócia, nós éramos em 3 sócios, então eu tocava toda a parte de operação, um dos meus sócios todo financeiro e outro toda a parte de vendas, né? E a gente consegue chegar ali nos 6 dígitos mês, como faturamento da empresa, só que a operação também cresce muito. Imagino. E eu começo a uns estalos na minha cabeça, não é escalável. Por mais que tem gente que escale, na minha cabeça, na operação que eu estava, não é escalável, né? E isso bate muito na minha cabeça. Não é escalável, não é escalável. O que eu vou fazer que é escalável? Então, tipo assim, vamos vender mais? Não, tá bom, vamos vender mais. Mas, ao mesmo tempo que eu cresço em faturamento, eu tenho que crescer em pessoas. E Sim. tocar uma operação com muitas pessoas no marketing é muito difícil, porque essa geração, elas querem tudo para ontem, né? Então, Exato. assim, a pessoa vinha, eu treinava ela virava um gestor de tráfego bom e ia embora. Porque ela entendia que o valor que a gente pagava ali para ela ganhava muito mais lá fora. E é assim até hoje, né? Principalmente se a gente olhar para dentro do nosso mercado. Então, assim, para mim, estava muito difícil reter talentos, ficar treinando pessoas a todo momento. Eu perdi uma pessoa ou outra do qual eu tinha que botar a mão na massa, né? Ou ficar fazendo ali intermediação com o cliente, para toda semana chega um numa reunião, fala comigo, sabe? Então, aquilo estava me deixando, tipo assim, não feliz com o que eu fazia. Eu sempre gostei muito de trabalhar com marketing digital, né? Aí eu falei, não, não é escalável, quero sair, né? E eu saio, então, dessa assessoria, dessa sociedade, e eu vou procurar algo que seja escalável, né?
E eu volto ali alguns anos atrás, quando eu conheci toda a amplitude desses 4 mercados, né? Aí eu olho um pouco para a PLR e falo, ah, legal, e-book. É mais fácil hoje em dia, porque na época que o Érico Rocha trouxe isso para a gente lá atrás, era um pouco mais complicado, né? Hoje tem trocentas mil aí PLR que você pode escolher para montar a tua Sim. estrutura e vender. Então deve ser um pouco mais concorrido. O brasileiro é difícil comprar as coisas, né? Ao mesmo tempo que é fácil, é difícil, né? Aí eu falei, ah, drop. Eu já tinha me aventurado no drop nesse meio do caminho. Deu certo, ganhei bastante dinheiro com drop. Mas depois que veio essa reforma aí tributária, Sim. reforma, Achar tudo, né? ficou mais difícil. E assim, eu também não gostava, às vezes, no drop, porque você não sabia o produto que tu ia entregar. Então, às vezes, o cliente mandava foto, você falava, putz, nem eu sabia que era isso, sabe? Eu pensei, ah, não dá. Depois a gente passa que está enganando as pessoas, mas a gente não está de fato enganando, nem a gente sabe, a gente também foi enganado. Aí eu falei, ah, não, não quero trabalhar com algo que de fato eu tenho controle 100%, né? Aí eu olhei para o lado de afiliado. Falei, ah, afiliado, eu conheci a história do Kaiser, né? Ele foi aí um dos fundadores da Bripe, né? Acho que ele vendeu a parte dele, não sei como ficou. Mas eu tinha conhecido ele que eu fiz um curso da Cápsula, que é a empresa dele lá atrás, que ele faz os Sim. encapsulados. Aí você vendia na época, ele vendia cota, você comprava para te vender os encapsulados, né? Então, assim, eu conhecia ele e falei, ah, eu vou dar uma olhada na Bripe, na Monetize. E lá me deu um estalo, porque eu sabia montar funil com IA. Então, eu falei, nossa, se eu catar esses produtos, eu monto todo o funil com IA, jogo para o WhatsApp, que eu sei fazer o tráfego para o WhatsApp, pode ser uma saída. Porque a IA vai responder tudo o WhatsApp. Eu não preciso ficar ali no WhatsApp respondendo, né? Que é o maior problema do X1. A gente demanda tempo para ficar respondendo. Mas se eu criar uma IA, um funil todo, independente do que a pessoa responder, a IA vai respondendo, né? Cria um banco de dados legal ali. Fiz isso. Faturei ali em torno de 5, 6 mil alguns meses, né? Fiz isso, inclusive, antes de sair da assessoria. Aí eu falei, tá, mas assim, também não é escalável, porque as pessoas ficam perguntando, ah, e o código? Ah, meu produto não chegou? Ah, se chegar hoje eu não vou sair? Ah, o correio, sabe? Vi algumas perguntas que precisa de uma pessoa para estar respondendo. Eu falei, novamente, eu vou depender de um terceiro. Falei, não. Aí eu falei, cara, eu conheço o Sidney Journey. Eu acompanhei toda a jornada dele como afiliado no Instagram, que ele postava desde o começo, quando ele não tinha resultado, como quando ele fazia as entregas da Amazon para ter grana para investir, sabe? Eu falei, ah, vou conversar com ele. Em setembro do ano passado, eu converso com ele. Mando uma mensagem no Instagram para ele falar, ai, Sidney, tudo bem, tal, estou fazendo o X1 aqui, mas eu queria, de fato, entender melhor desse mercado de afiliado, porque eu estou vendo o valor do dólar, ganhar em dólar, viver em real, puta, é um sonho, né? Porque a diferença aí de moeda, né? Nossa moeda, Sim. frente ao dólar, ela é desvalorizada. Então, assim, eu falei, ah, não, conversei com ele e tal, fez sentido para ele, fez sentido para mim, a gente fechou uma mentoria individual. Eu nunca fiz a mentoria individual com o Sidney. Porque assim que eu comprei, ele me disponibilizou várias aulas para eu assistir, para entender o mercado, para subir campanha ali. E era muito bom as aulas. Ali estava tudo que eu precisava. Não precisava de mais nada do que estava ali, sabe? Aí eu só ia tirando as dúvidas com ele via WhatsApp. Então eu fiquei ali em setembro e outubro, os dois pés, né? No X1 e no afiliado, né? Em outubro, eu decido largar 100% tudo que eu estava fazendo, tudo, tudo. Nada era escalável. Eu assisti um podcast do Ronaldo Ibrahim, que ele falava assim, que ele já ganhava bem sendo engenheiro, mas ele falava que ele sentia que estava traindo os sonhos dele. E isso pegou muito forte em mim. Eu falava, o que que eu estou fazendo que está sendo fiel aos meus sonhos? Nada, né? Não estou fazendo nada. Eu posso ter dinheiro? Eu posso. Eu tinha dinheiro, já faturava 5 dígitos. Mas não era o sonho que eu queria. Eu queria escalar com liberdade geográfica, entende? Ô, Thalita, só te cortando rapidinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, porque tem algumas coisas que você está falando que tá me chamando muita atenção. Eu não sei se é de fato a pessoa que você é, mas desde o do seu início da caminhada fora do afiliado, mas no marketing ali, né? Você a todo momento fazia a conta. Cara, isso não é escalável. Isso não é Sim, onde eu quero chegar.
E eu acho isso um ponto muito importante, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo não têm essa mentalidade. Eles estão vivendo o que estão vivendo e não faz a conta. Cara, isso que eu estou vivendo vai me levar até onde eu quero? Vai me levar até a minha meta? Até o ponto B? Cara, e por quê? Por que que você acha que você sempre teve essa mentalidade formada? De não, existe algo melhor. Eu sou capaz de fazer mais. O que eu estou fazendo não vai me levar aonde eu quero. Por que que você acha que você sempre teve essa mentalidade tão formada positivamente? E por que que tem tantas pessoas que não têm essa mentalidade que você tinha e que você tem? Sim, essa mentalidade veio quando eu conheci o mercado de marketing digital, que na época a galera faturava muito. Meninos de 18, 16 anos ganhando milhões. Então, tipo assim, eu tinha o conhecimento. Então, eu não podia, de fato, pegar o conhecimento que eu tinha e colocar numa caixinha e aceitar aquilo que eu estava vivendo, entende? Porque eu parava, eu sempre fui de estudar muito, sempre fui de ler muito. Então, assim, o meu conhecimento não podia aceitar aquilo que eu estava vivendo, entende? Então, tinha muito claro isso para mim. Então, assim, a gente chega onde o nosso conhecimento está. Então, eu tinha muito Ah, conhecimento para ficar, de fato, ganhando 5 dígitos. Eu tinha uma vida confortável, eu tenho, graças a Deus, né? Eu consegui adquirir muitas coisas com sendo gestora de tráfego. E hoje eu vivo super bem. Tenho negócios, tenho casa, tenho investimento. Carro não tem que eu vendi, né? Mas se eu quiser comprar uma à vista, hoje eu compro, entende? tá. Então, tipo assim, eu não podia aceitar aquilo. Eu falei, eu posso mais. Sabe quando você está assistindo muita TV, você está com muito tempo livre e o dinheiro está na conta? É onde dá o estalo. Você fala, mano, se eu estiver fazendo algo que vai botar dinheiro no meu bolso nesse tempo livre, quanto tempo livre mais eu vou ter lá na frente? A escala, para mim, é o que sempre fez sentido, né? Tanto por tudo que eu estudava e por tudo e aonde eu queria chegar de fato, né? Então, assim, quando eu conheci o mercado de afiliado, que eu pude entender esse poder da escala, me fez largar tudo de fato e focar nisso, porque eu sempre acreditei muito que o resultado que a gente quer está no foco, né? A gente Exato. fala muito isso no nosso mercado, e é verdade, eu vou contar daqui a pouco a história do topo aqui, que eu perdi o foco, voltei pro foco, perdi o foco, quando eu foquei que eu consegui o resultado de fato. Então, assim, eu quis focar, eu fui falar com o Cid, me fez sentido a mentoria, e eu comecei, estava com o pé nos dois lados ainda, sabe, Ângelo? Tanto ali do X1, que estava colocando um dinheirinho no meu bolso, tanto do lado de afiliado, mas eu subia a campanha, deixava, tinha uns cliques, cara, eu falava, vou tirar, aí tinha uns barato, não estou entendendo nada, vou deixar. E olha que eu já entendia muito de Google, né? Como eu trabalhei para empresas que anunciavam muito no Google e fui sócia dessa assessoria, eu precisei tirar certificações no Google Ads. Então, assim, eu tive que tirar certificação de métrica, de Google Search, de display, de YouTube. Então, eu já entendia mais ou menos analisar essas métricas de funil ali, o que estava bom e o que não estava. Mas eu não estava muito focada. Então, assim, aí eu vendo meu carro, de fato, cato o dinheiro do carro, vendo meu carro, saio da sociedade que eu estava e vou focar 100% nesse mercado para ganhar em dólar. Porque o dólar estava subindo, ganhar em dólar vem bem real. Falei, mano, isso é escalável, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E encontrei ali o foco, né, o alvo, vamos falar assim. Encontrei o alvo, assisto todas as aulas do Sidney. A aula de garimpagem do Sidney é assim, absurdo. Eu nunca vi no mercado uma aula de garimpagem tão boa quanto a do Sidney, né? E aquilo para mim fez assim, ó, bum, né? Não é só catar produto e colocar. Isso todo mundo faz. O que eu vou fazer de diferente para ter resultado? Então, Exato. assim, aquela de garimpagem dele fez um boom na minha cabeça. E eu cato o dinheiro do carro, então divido, né? 50% eu trago para minha vida pessoal, onde eu falo assim, não, vai pagar as minhas dívidas até eu conseguir resultado. O dinheiro desse 50% pagaria minhas dívidas até o mês que vem, né? Até abril. Então eu ficaria super tranquila aí de novembro, quando eu decido mesmo largar tudo, até abril, né? O meu carro ali vai sustentar o padrão de vida que eu tenho. E os outros 50% eu invisto na empresa que eu estou criando, seria para ser um afiliado, né? Sempre tratei isso muito como empresa. Como eu venho de contato com muitas empresas, para mim a visão de negócio, assim, não entrei no afiliado para viver bem, eu entrei para criar uma empresa de resultado, uma empresa escalável, uma empresa que tem faturamento com lucro, né? Porque não é só faturamento que a gente quer o lucro. Eu não quero saber se você fatura 1 milhão, eu quero saber quanto dinheiro voltou para o teu bolso. Exatamente.
Então, assim, as pessoas falam muito lucro, 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 lucro. Na verdade, as pessoas falam muito faturamento, faturamento, Isso, faturamento. Não quero saber de faturamento, eu quero saber de lucro. Para mim, o faturamento é o de menos. Tem gente que fatura menos com mais lucro do que quem fatura mais, né? exato. Então, assim, essa visão de negócio eu trouxe para dentro desse mercado comigo, né? Aí, o que me dá um estalo ali em novembro, então, estou com 50% da grana do carro, onde eu faço um planejamento que eu vou investir X% em cursos, vou investir X% em ferramenta e X% em campanhas. Então, eu defino certinho a quantidade de grana que eu vou investir em cada frente que eu acho importante, né? Porque o curso é para o aprendizado? Sim e não. Eu queria me colocar em ambiente das mesmas pessoas que estavam fazendo o que eu estava fazendo. Eu acredito muito no poder do ambiente, sabe? Então, assim, qual ambiente que eu tô na época? Nada. Eu olhava as 10 pessoas do meu lado, ninguém sabia o que era Uhum. filiado. Então, tipo assim, não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para tirar dúvida, não tinha nada, sabe? Aí eu falei, vou me colocar em ambientes. Então, em novembro, na Black Friday, eu compro o MVD do Caio e a comunidade escala do Ronaldo Ibrahim. Que o Caio prometia ali toda quinta-feira uma call, né? E o Ronaldo, dentro da comunidade escala, ele tem todos os dias a calls, né? Que a gente faz de tira dúvidas. E isso para mim foi o melhor, porque eu falava assim, mano, é isso que eu preciso, estar no ambiente dessa galera, né? Porque é aí que eu vou ter resultado. É vendo a galera errar, porque, tipo, às vezes a gente erra, a gente fala, ai, meu Deus, não, todo mundo já errou aquilo, calma, tá tudo certo, você não vai morrer, né? Então, assim, eu me coloquei nesses ambientes para fazer fundo de funil, no caso, né? Era tudo fundo de funil e comecei a participar ali junto com a, com a mentoria do Sidney. O Ronaldo, eu sempre gostei muito dele por causa da análise de métricas. Eu venho de um funil de métricas de vendas, né? Então, eu adoro métricas. O Caio, eu já queria mais ali estar, porque tem várias estratégias dentro do MVD, né? Então, para mim, fez muito sentido, mas eu foquei no do Ronaldo, por causa das calls que tinha, podia mostrar campanha, a galera do suporte ajudava ali. Só que, assim, na minha cabeça, a parada é escalável? É escalável, a gente vê um monte de gente escalando. Mas não fazia sentido. Por quê? Eu sempre fui de fazer muito topo de funil para os meus clientes. Exemplo assim, tu tá com dor de estômago, você não vai procurar, sei lá, silicone no Google. Você vai procurar o quê? Remédio para dor de estômago? O que curar dor de estômago, né? Então, tipo, eu tinha um cliente que ele vendia software para gestão escolar. A gente, como que a gente anunciava no Google as palavras-chave? Melhor software para gestão escolar, software para gestão escolar, como ter o controle escolar, sabe? Então, Sim. tipo, era muito topo, diferente do que o afiliado fazia fundo. Então, assim, para mim não fazia muito sentido, mas era o jogo que eu escolhi jogar, foi os cursos e ambientes que eu decidi estar. Sim. Então, eu fui fazendo. E quando o Ronaldo lança em dezembro, o curso de topo deu um estalo muito grande na minha cabeça. Falei, é aí que está a escala. Porque, tipo assim, eu não preciso ficar explorando leilões ali, sabe, com todo mundo que está usando a mesma palavra-chave. Cara, uma palavra, posso usar muitas palavras-chave. Eu até não preciso ficar fazendo contorno, sabe, para vender. Eu não preciso ficar fechando o computador, anunciando só para umidade, para o produtor não pegar, sabe? Ou às vezes assim, subi uma campanha, vendi, vou pausar para ver se eu vou receber a comissão para depois eu voltar, sabe? Então, é tipo assim, isso na minha cabeça é legal, a galera ganha dinheiro, não estou criticando, tá? Mas na minha cabeça, que vinha aí fazendo topo para as empresas, não fazia muito sentido. Então, quando o Ronaldo lança o curso, acho que em dezembro, né? Mas um pouco antes, acho que é no começo de dezembro, eu não sei, que ele dá podcast do Caio. Ele fala do topo ali um pouco, ele fala isso que eu falei para ti, sobre sonhos, né? Que até hoje, tipo assim, 90% das ações que eu tomo hoje frente à minha empresa, eu penso assim, eu estou sendo fiel àquilo que eu quero construir? Porque aquilo que eu quero construir é o meu sonho. Então, se essas ações estão condizentes a isso que eu quero construir, eu faço. Se não, deixo para o lado, né? Isso me pegou demais, assim, demais, demais, demais. E ele lança em dezembro o curso de topo. E eu lembro que, você lembra que eu te falei? Que eu separei grana para investir ali. Eu tinha exatamente o valor do curso de topo. Exatamente. Tipo assim, ele, na época que ele fez o lançamento, ele falou, podia custar X, podia custar Y. E eu compraria fácil por 10, 15 mil o curso de topo do Ronaldo. Só Você que tá, naquele você tava no, momento, você tava no churrasco dele? não, não tava.
não fui. Eu estava acompanhando pelo Zoom, ele abriu o Zoom na época, né? Ele abriu o Zoom, aí fez ao vivo. E eu não estava no churrasco, mas eu comprei a comunidade Scala, a comunidade Topo, naquele dia. Então, assim, e era exatamente o dinheiro que eu tinha, assim, planejado para investir em cursos. Era o dinheiro da comunidade naquele dia. E eu coloquei isso na minha cabeça. Falei assim, se for para ser, vai ser o mesmo valor. Se for mais, eu não vou comprar. Porque, assim, eu não vou... Estou no começo da empresa, preciso de um capital de giro, não vou ficar tirando dinheiro de campanha, enfim, de testes ali, né? Então, e foi exatamente o mesmo valor, assim, nem um centavo a mais, sabe? Eu falei, eu vou comprar. E eu compro, então, o curso ali de topo. Logo depois ali, acho que foi... Eu não lembro quando começou as aulas, mas foi acho que umas 2 semanas antes de acabar o ano, né? Acho que foi Foi mais dia ou menos 8 de isso. dezembro, né? 8, 9, foi seguido, né? Ele demorou umas 2 semaninhas para dar aula, né? Sim. Foi meados de dezembro a primeira aula, não me recordo. Ô, Thalita, só uma outra coisa que me chamou muita Tá? atenção. Exemplo, você separou uma grana para investir em conhecimento. Isso é um ponto Isso, que várias pessoas hoje querem começar no mercado, mas esquecem desse requisito, né? Que existe, cara, uma empresa. Existe dentro da empresa uma parte financeira que a gente vai ter que investir em conhecimento. Ou seja, eu vou ter que aprender aquilo que eu não sei, para ter os resultados que eu ainda não tenho. Ou seja, agora me tira uma dúvida. Quanto você pagou para você entrar lá na comunidade topo do Ronaldo? putz, eu não lembro, acho que foi 3 mil. Foi 3 Isso, mil. Foi esse exato. valor, não foi? O mesmo valor que eu paguei também. Agora, cara, 3 contos. Quantas e quantas pessoas não deixaram de entrar justamente por causa do valor? A gente acha, Exato. pô, cara, o cara vai cobrar R$ 3.000, mas, cara, olha o que ele ensina. O que ele Absurdo. ensina fez a Thalita fazer mais de R$ 100.000 em 50 dias. Vocês estão entendendo? Quanto maior é o valor do produto, significa que maior é o conhecimento que ele vai te fornecer, maior é o conhecimento que ele vai te proporcionar, maiores são os resultados que você vai obter por causa do conteúdo que tem ali dentro. Vocês conseguem Exatamente. entender? E às vezes a gente quer tentar ser camarada, vende alguma coisa por um preço baixo e as pessoas não dão o devido valor. Concorda? Exato. E assim, e tá barato. Pelo que ele Sem ensina, tá dúvida. mais barato ainda agora, né? Que ele fez um lançamento aí, tava um pouco mais barato. E assim, e tá muito baixo o valor, porque o que ele ensina ali dentro é um absurdo, é absurdo, assim. Eu falo por mim porque eu aprendi muita coisa ali, muita, assim, o curso é absurdo, não tem nem palavras, assim, para decifrar o que é o curso de topo do Ronaldo. É muito bom mesmo o que ele ensina, né? Com toda a vivência dele de mercado, análise de métricas, como ele fez o funil fechar no topo. Assim, é difícil no começo para a gente entender essa analogia, mas a hora que tu pega, você decola, entende? Então, assim, eu mesmo teve aulas que eu assisti 3, 4 vezes. Eu vou contar depois a minha história do topo aqui, que não foi só esse mar de rosas aí de ser, não, foi bem complicado, né? Mas assim, eu acho muito importante quando a gente entra no mercado, a gente entender que é uma empresa e a gente vai ter que investir em conhecimento. Nenhuma empresa cresce ou se sustenta no mercado sem investir em conhecimento, né? Não é só comprar a comunidade exemplo escala do Ronaldo, do MVD, do Caio ou o Expert Dollar ali do Sidney, entender que você vai fazer aquilo para sempre. Não é, entende? Hoje que eu vejo a galera no fundo de funil, tem ali a ferramenta que eu posso fazer uma pré-sell rápida. Ninguém mais sabe fazer pré-sell. Às vezes um detalhezinho na tua pré-sell que tu faz pagar o CPC mais barato, entende? Mas por quê? A pessoa vai sempre no mesmo caminho. E tudo tem que investir em campanha? Eu concordo. A gente precisa ter o dinheiro também ali para a gente investir em campanha, sabe? Mas e para a gente investir na gente? O que eu estou aprendendo de novo hoje? Então, é um desafio muito grande a gente se ficar em constante movimento também, né? Exatamente. Agora, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória como afiliada. A partir do momento que você entrou ali na comunidade do Sydney, por mais que seja fundo de funil, né? Na época, você ainda não estava fazendo topo. Você já começou a ter os seus primeiros resultados a partir do momento que você comprou e fez os seus primeiros testes ou não? Sim, eu nunca fiquei no negativo, né? Mas eu tinha a minha mentalidade muito forte para isso, porque como eu separei um dinheiro para investir, então, tipo, aquele dinheiro eu tinha meta de investimento no mês, né? Então, esse mês eu investi R$ 2.000, esse mês eu investi 3. Eu tinha ali essas metas também, né? Muito claro. Eu gosto muito de planejamento, eu gosto muito de planejar. Tem uma frase do Denner Lippert que ele fala assim: planejamento a longo prazo é o melhor remédio para a ansiedade.
né? Então, naquele momento, eu não poderia ficar ansiosa, eu não tinha nada de dinheiro entrando, muito pelo contrário, só tinha dinheiro saindo. Mas, assim, o meu planejamento era até abril, então, depois de abril, eu ficaria ansiosa, naquele momento não era, né? Então, quando eu começo ali com o Sidney, eu entendo a garimpagem dele, eu começo a testar uns produtos, capa da ClickBank mesmo, aquela velha coisa, o CPA alto ou o CPC alto. Na minha cabeça, assim, o problema não era o CPC, mas eu ainda não conseguia enxergar a ponta, sabe? Começo ali para o final, eu não conseguia enxergar isso. Tipo, eu tinha feito toda a parada da Pioneer, mas eu não conseguia enxergar como tudo isso ia funcionar numa engrenagem, né? Então, eu falei, bom, eu vou para uma plataforma menos concorrida, não para pagar um CPC mais barato, mas para eu conseguir vender talvez um pouco mais rápido e conseguir enxergar essa engrenagem funcionando. Depois eu volto. E eu comecei na Edcombo. Eu fui na Edcombo, subi alguns produtos Code, alguns CPS que tem lá, que é o CPA, né? E eu faço minha primeira venda, acho que em novembro, eu não me recordo a data da primeira venda, mas é na metade de novembro. Eu gasto ali, invisto R$ 92 e volta US$ 145, né? E eu nem sabia se era venda, porque ninguém fala daí, tipo, todos os treinamentos era ClickBank, Buy Goods. Então eu mando print pro Sidney, eu falo, meu Deus, será que saiu a venda? E foi algo, tipo assim, bem interessante, porque era final de ano, e Papai Noel e shopping, sabe? Os meus sobrinhos estavam em casa, junto com meu irmão e com minha mãe, a gente estava almoçando para ir para o shopping para eles verem essa parada do Natal, né? Aí eu passo por aqui, pelo meu escritório, e eu dou aquele atualizar rapidinho na plataforma, só para ver, sabe? Aquele F5 que a gente dá. E tava lá roubo de US$ 145. Falei, será que saiu a venda? Será que não saiu? Aí eu fui entender tudo. Falei, saiu, tem que esperar os 10 dias para receber, tem que cadastrar a página. Eu não tinha nem cadastrado a página lá dentro. Porque, tipo assim, eu vivo um problema de cada vez, sabe? Tipo, eu nunca tinha faturado. Por que que eu vou me preocupar em botar a página lá dentro da Edcombo? Se eu nem tenho dinheiro para receber ainda, eu vou me preocupar em vender. Depois eu me preocupo como que eu vou receber, né? Então eu não tinha, daí eu falei, agora eu tenho um problema, eu preciso botar a página lá dentro. Aí eu fui estudar, coloquei a página e gostei da Rede Combo. Comecei a investir 2.000, aí eu fiz 3, aí investi mais 2, fiz 5, investi mais 2, fiz 6, sabe? Fui investindo e tendo sempre o resultado. Com produto Code, com produto CPS. E quando eu tinha um caixa desses investimentos, me deu um pouco mais de conforto pagar por cliques mais caros, né? Então, é onde eu vou para ClickBank, de novo. Vou para ClickBank e começo, de fato, a rodar produtos capas, né? Ali começo... Aí eu adquiro também o curso do Edivaldo, o CPA bombado, e começo a testar essas duas estratégias. Aí o Sidney também apresenta para a gente dentro da comunidade o CPA Sniper, que é super bem parecido, com os detalhes a mais do que ele sabe de garimpagem. Então, começo a botar essas estratégias no ar e consigo fazer 5 vendas ali, tranquilo na ClickBank, em uma semana desbloqueia, né? E fico rodando produtos da ClickBank até um tempo, assim, até o Ronaldo de fato lançar o curso de topo dele, né? Só rodava ClickBank, assim, não tinha buy goods, ClickBank e Edcombo. Estava começando a olhar para o Dr. Cash, mas também, assim, eu não me sentia confortável rodando produto Code, porque eu já tinha caixa, né? Eu acho que para quem está começando a rodar produto Code para levantar um caixa, faz sentido. Mas eu já tinha um caixa, eu já tinha um lucro ali que não era meu, era da empresa, era para queimar, era para teste, né? Então, eu falei, não, eu vou ficar na ClickBank, rodava o produto capa, garimpava uns outros lá. Aí eu acertei um produtinho lá, né? Fiz, tipo assim, não cheguei a fazer 10.000 com ele, mas bati ali casa dos 6.000, 8.000, assim. Ele me dava conforto, vamos falar assim, porque ele vendia todo dia, né? Então era a animação da compra, né? É Da o venda. combustível, né? E assim, ele me dava lucro também. Então, assim, eu falei, tá tudo certo, vai dar certo, né? Até que o Ronaldo vem pro topo. Então, aí eu vou pro topo e no meio do caminho eu desisto de rodar fundo, foco só em topo mesmo. Cara, e isso, não de desistir, mas de focar em apenas uma coisa, é um detalhe que faz toda a diferença, né, Thalita? Porque, Sim. principalmente para os afiliados iniciantes, cara, às vezes a gente absorve tanta informação que a gente quer tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, isso não dá certo. Não dá certo. Eu acredito que a Thalita, de repente ela nem passou por isso porque ela é uma pessoa muito organizada.
Eu consigo perceber que ela é uma pessoa de fato muito organizada, que tem tudo ali, o que que vai fazer. Mas cara, eu fiz muito isso. Tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem ter a clareza daquilo que eu estou fazendo. Esse é o problema. Quando você está fazendo várias coisas, você não tem clareza dos dados que você está comprando, do que você está aplicando, qual é o retorno que o Google está te dando. Você não tem clareza disso. Você fica confuso. E o pior é que quanto mais passa o tempo, mais informações você absorve e com essa maior overdose de informação você fica. Entendeu? Então, por favor, você que esteja assistindo aqui o podcast, que inclusive já se inscreveu no canal, já deixou o like e está preparando os comentários aqui, cara, foca em uma única estratégia. Ângelo, até quando? Até quando você absorver conhecimento suficiente para ensinar alguém e essa pessoa passar a ter resultado pelo que você está ensinando, tá bom? Quando você chegar nesse nível de ensinar alguém e essa pessoa está tendo resultado, aí você está apto para poder aprender uma nova estratégia, tá bom? Mas de imediato, né, Thalita, foca em apenas uma única coisa. Exato. Agora entrando um pouco mais, Ângelo, assim, já contando a história do topo, junto com esse negócio de foco, né, com essa parada do foco, eu gosto muito, porque eu acho que a gente tem que focar até dar certo. Se deu certo para um monte de gente, a gente só não está conseguindo, de fato, implementar aquilo. Falta algum conhecimento. Então, eu preciso ir atrás do que falta para eu ter o resultado, né? Que, tipo assim, as pessoas, quando começou a falar de topo, o fundo não dá certo. Não, o fundo dá muito certo. Olha a quantidade de gente que vem tendo resultado. Não deu certo para mim. Talvez daria se eu não tivesse focado no topo, porque eu estava ali já subindo os resultados de fundo, sabe? Mas é porque o meu foco mudou, meu foco foi para o topo. E mesmo no topo, eu perdi muito foco no começo. Eu não sei se tu fez a primeira aula do Ronaldo lá, que ele ensina o Tu Compacto. Foi Sim. até de madrugada a aula, né? Foi até de madrugada, e assim, naquele dia, minha cabeça fez assim, eu falei, bom, é isso que eu procurava, né? É tudo aquilo, a procura da escala que eu falei aqui, eu achei ali, né? Então, eu fiquei, a aula acho que acabou 1 e pouco da manhã, eu fiquei virada a madrugada inteira, criando páginas, criando estrutura. Cara, eu subi uns 5, 6 nichos no topo. E eu não vendi nenhum. E aquilo, tipo assim, era engraçado que a galera começou a vender, e a galera falava assim, não, tô fazendo o que o Ronaldo faz. É, Eu também tava com 6 campanhas, 6 nichos diferentes, fazendo a mesma coisa que o Ronaldo estava fazendo, e eu não vendia nada. E isso me fez enxergar o quê? Eu não conseguia nem analisar as métricas, porque eu me confundia com os nichos. Eu não estava entendendo a campanha que eu fechava no portfólio, que eu não fechava, que aumentava o CPA, sabe? Eu me perdi. E foi umas 2 semanas assim. Aí é engraçado que, tipo assim, as pessoas têm medo de dar um passo para trás, sabe? Só que eu acho que naquilo que a gente faz é importante a gente dar um passo para trás e enxergar 360 as nossas exato. ações, né? Então, eu dou um passo para trás ali, começo a ver as ações que eu estava tomando. Falo, meu, não faz sentido. Cadê o meu foco? Eu estou subindo produto de tinnitus, estou de vertigo, de ED, de próstata, de tudo. E aí? O dinheiro no total, ali nas 2 semanas, eu já tinha investido quase R$ 800. Eu não tinha métricas para puxar um funil de nenhuma campanha, porque foi tudo picado o dinheiro, sabe? Falei, não, vou voltar para trás, vou enxergar onde eu estou errando, reassistir todas as aulas do Ronaldo, aquelas aulas de 3, 4 horas. Falei, reassistir, e não dá para assistir a aula do Ronaldo no 1.5, né? Porque ele já fala Uhum. rápido. Então, você tem que assistir no 1.0 e ir mesmo. E eu fui assistindo, caderninho na mão, marcando, sabe? Tipo assim, não, a humildade de falar, eu assisti uma vez, eu não entendi. Eu vou assistir de novo, né? Se tem gente fazendo resultado com esse conteúdo, por que que eu não estou fazendo alguma coisa, eu deixei passar. Ó, só fazendo um corte rapidinho, Thalita, para poder agregar para quem não está, para quem está nos assistindo, né? Muitas das vezes a gente assiste a aula só para ver o ponteirinho ali do início chegar até o final e às vezes a gente não sabe o que está absorvendo. E uma coisa que a Thalita falou que é muito importante é a gente tá aqui, ó, com o caderninho na mão, anotando tudo que é de importante lá na aula, a gente anota, ó, tanto de coisa que eu tenho anotado. Então, Eu tô é com meu muito aqui. importante. É muito Eu anotei importante. uma frase, olha só, eu anotei uma frase antes de entrar aqui, que fala assim, ó, quem tem sucesso está acostumado com fracasso. Eu anotei essa frase aqui, ó, hoje, que eu estava estudando umas coisas de copy, Top. né? Ó, Então, assim, e uma coisa rapidinho que eu faço quando eu tô assistindo aula, pessoal,
E eu vejo que são pouquíssimas pessoas que fazem. É o quê? Quando eu tô ali assistindo a aula, cara, e eu sei que ó, do minuto X ao minuto Y, cara, eu preciso ter aquilo ali na minha mente. Cara, se eu não der um jeito de pegar aquele clipezinho ali e botar no meu computador, eu marco ali, cara, a minutagem. Cara, isso aqui eu preciso reassistir 10 vezes. E deixa anotado aqui, ó. Ah, é sobre palavra-chave que ele tá falando. Tá, então na 1 hora, 20 minutos e 36 segundos ele começa a falar sobre palavra-chave e termina na 1 hora e 30. Vocês estão entendendo? Vocês têm que ter noção, pessoal, e aproveitar todo o conteúdo que vocês estão comprando. Vocês ouviram eu falar, a Thalita falar que a gente gastou R$ 3.000 em uma mentoria para absorver o conhecimento que hoje a gente tem, que hoje a Thalita tem, que é o conhecimento que fez ela faturar mais de R$ 100.000 em 50 dias. Então, o que vai diferenciar os afiliados que obtêm resultados extraordinários e os que não têm? É justamente desfrutar de todo o conteúdo que você está comprando. Tá entendendo? Concorda, Thalita? Concordo, concordo total, assim, e na minha trajetória de topo, eu tive que reassistir as aulas umas 3 vezes para eu absorver tudo isso, né? Porque é um mercado diferente, é diferente do que a gente faz no fundo. Então, assim, só assistir, às vezes, ali no ao vivo, as pessoas pegam o celular, ficam no celular, às vezes você vê Sim. câmeras abertas, fica a pessoa assim, ó, no celular, É. né? Não, eu não entendi, depois não consegue executar, mas também não tem ali a humildade de voltar e assistir as aulas. Eu gosto muito de assistir no ao vivo e se fizer muito sentido para mim, eu volto ainda e reassisto. Porque sempre tem uma coisinha que passou, uma pessoa que perguntou: ah, você vai jantar? Ou o cachorro começou a latir, você perdeu o foco, às É. vezes tem um negocinho ali que muda o teu jogo, né? E no topo, para mim, mudou muito meu jogo quando eu voltei e reassisti as aulas. Porque, assim, na minha cabeça não fazia sentido, assim, eu estar fazendo a mesma coisa que o Ronaldo mostrou e não está tendo resultado. Todo mundo estava fazendo, todo mundo, e teve muitas pessoas que tiveram resultado. Então, assim, o que que eu estou fazendo de errado? Então, a hora que eu volto para as aulas, eu tenho vários insights, assim, e eu decido focar num nicho, né? Eu foco num nicho só que eu também começo a me perder nesse um nicho, porque eu entendo do Google. Se a gente pegar aí o mecanismo do Google, ele quer exemplo assim, que a pessoa busca fone de ouvido azul, encontre ali os títulos fone de ouvido azul e encontre na página fone de ouvido azul, né? O AAA que a gente fala, que Congruência, é a né? potência do Google, o índice de qualidade. Então, assim, eu rodei uma campanha para o nicho, peguei vários termos ali e comecei tá. Só que eu não tinha nem validado a minha página antes. Eu falei, mano, volta, Thalita, volta. Voltei de novo, entende? Só que daí, quando a gente volta, já tem dinheiro investido. O que que eu posso tirar de bom dessas métricas? A minha taxa de passagem até onde está bom para eu melhorar a página, né? E fui aí coletando esses dados para entender até onde estava bom, o que eu tinha que melhorar, o que tinha que permanecer. Ajusto o funil e coloco no ar de novo para rodar. Coloco uma campanha. Falei, não, vou colocar uma campanha. A gente fica muito na ansiedade, porque a gente sabe esse mar azul que é o topo, Sim. né? Então, tipo, a ansiedade começou a bater, quanto mais campanha subia, a escala. E foi muito difícil para mim colocar uma campanha e ficar com uma campanha. Só que o que eu fiz? Tá bom, deixa a campanha lá, vou voltar nas aulas, estudar. E voltei nas aulas. Eu falei, realmente, eu entendi isso aqui. O que eu entendi é o que o Ronaldo falou, sabe? Tipo, principalmente em fazer o funil fechar, que eu acho que é o nosso maior desafio no topo. Entender todas as etapas, fazer o funil fechar, fazer aquelas contas inverso, que pro Ronaldo ele faz em 5 minutos ali, a gente tem que ficar, marcar a calculadora, é incrível, né? Eu mesmo não consigo. Então, assim, eu ia colocando cenários na minha cabeça. Tipo assim, se eu investir dois, essa campanha pode voltar tanto. Se eu ficar, né, sabe, jogando com os números, para quê? Para passar tempo. Mas o que que tudo isso me trouxe? A hora que eu comecei a escalar, eu já tinha entendimento de tudo. Porque eu já tinha absorvido, já tinha assistido 3 vezes o que o Ronaldo falava, já tinha entendido o funil, já tinha feito ali o jogo dos números no Excel, sabe? E foi o que aconteceu, porque, tipo assim, minha primeira venda no topo saiu dia 29 de janeiro. Quanto tempo 29, depois, 29 Thalita? de janeiro. 50 dias depois que a gente comprou o curso. 50 dias depois. E olha só, 50 dias depois eu fiz 100 mil, mais de Que 100 top, aí. cara. Mas, tipo assim, o que foi bom de tudo isso? Eu gosto de tirar as coisas boas. Tipo assim, o entendimento de tudo. A hora que eu subi aquela campanha, no dia 28 de janeiro, que eu subi a campanha, eu falei, não, eu subi a campanha com mais confiança, sabe?
Falei, é isso, cara. Eu acertei, eu entendi, eu ouvi o cliente, eu vi tudo, o funil, já tem algumas métricas. Aí a campanha fez a venda, né? Fez 2 vendas num dia, no dia 29. Aí travou 2 dias, né? 29, 30 e 31. Travou. 30 e 31. Travou. O Google pedindo código de cartão. Ok. Nunca que chegava aquele código na fatura do meu cartão. Chegou. Aí eu não conseguia, você não consegue repetir o código, né? Pedir para reenviar. Só depois de 24 horas, né? Aí chegou à noite o código, eu coloquei o código. Falei, agora vai rodar, agora vai vender. Aí pediu um segundo cartão, porque as contas são automáticas no cartão, né? Pediu um segundo cartão. Falei, nossa senhora, botei um segundo cartão. Pediu o código do segundo cartão. Falei, não, não é possível. Demorou de novo o código, botei o código. Ficou 2 dias parada a campanha, né? Aí no dia 1º de fevereiro, a campanha começou a vender de fato, e assim, foi em menos de 7 dias, bateu 12 mil, o funil, né? Aí, em menos ali de 30 dias, acho que 27 dias, bateu 62 mil, né? E a campanha, com lucro, assim, absurdo, um lucro que eu nunca vi no fundo de funil, sabe? Então, a margem de lucro no topo era muito melhor, é muito melhor. Então, assim, para mim, que sempre busquei essa parte da escala, 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 eu encontrei aí. Então, assim, e hoje é engraçado que a gente tem os nossos desafios ainda, né? Não é porque tu escalou, fez ali mais 6 dígitos que não tem os desafios. É difícil a gente lateralizar muitas vezes. Como que eu vou escalar? Estou preparado para a escala? Eu pensava que eu estava. Na hora que aconteceu, quando Deus nos acuda. Mas deu tudo certo, né? E é engraçado também que as pessoas, Angela, elas querem vender a qualquer custo, né? Quero ver a campanha rodar. Tem gente lá no grupo, que está acompanhando o grupo, que coloca o CPA, o CPC, o CPA lá em cima. Tipo assim, às vezes eu prefiro que a campanha não rode, né? Ela está gerando inteligência para rodar, para mostrar para a pessoa que pode É, comprar. a Não está gente quer mostrando a para venda, né? E muitas, a gente quer muitas tá pessoas vendo só lucro, querem. né? Cara, eu quero que a campanha rode. Não, cara, se for para rodar e não vender, é melhor que não rode. Exato, melhor que não rode. Eu sou dessa opinião também. E só que quando a gente vê a amplitude das palavras-chave que a gente usa no topo, você pensa que a campanha já vai estourar rápido, né? Mas assim, o que eu trago para mim também, que eu acho muito importante, que quase nenhum afiliado faz, é parar e ler as políticas do Google, né? Eu tive que ler tudo aquilo para poder fazer a certificação que eu tenho do Google Ads hoje. Então, assim, ele dá lá 7 dias, 5 a 7 dias para o aprendizado, depois que ele vai te entregar resultado, sabe? E, novamente, aquela frase que eu disse, planejamento a longo prazo é o melhor remédio para a ansiedade. Qual que é o planejamento que o Ronaldo passa para a gente? Ó, você vai mexer no seu CPA, no seu CPC daqui 2 dias, 48 horas. O suporte, todo mundo passa isso para a gente lá, né? Dá 24 horas, a pessoa já fica desesperada. Aí, o que que eu Ansioso. faço? Aí eu aumento, aí eu abaixo, aumento o orçamento. Calma, o planejamento é a longo prazo, sabe? É 48 horas. Quando alcançar as 48 horas, você vai definir uma ação que você vai tomar. Não tem ansiedade antes, entende? Então, assim, não é porque o topo roda muito e eu preciso rodar muito minha campanha. Eu fiz, assim, 62 mil com uma campanha. Uma Cara, campanha bateu, olha isso. entendeu? Foi uma campanha, 2 palavras-chave que converteram. Certo? Então, tipo assim, eu não precisei ficar pensando, preciso criar uma contingência? Preciso, é importante, mas ainda não é o meu problema. Por que que eu vou me preocupar com isso? Entende? Eu preciso criar um monte de conta? Preciso, mas eu já criei algumas, eu nem escalei, por que que eu vou criar 20 contas? Entende? Então, às vezes, as pessoas têm essa mentalidade de se preocupar com algo que ainda não é o problema. O Exato. problema vai chegar? Vai. Você vai ter que resolver. Ponto. Só que ainda não chegou, porque você está ansioso para isso. Entende? Então, tipo assim, eu subi uma campanha, em vários momentos eu lateralizei algumas vezes, mas assim, eu fiz 62 mil com uma campanha só, e uma margem de lucro aí de quase 60%, entende? Mas porque eu tive paciência, eu entendo as políticas do Google, eu sei que ele precisa esperar para ele me entregar o resultado, não é rodar a qualquer custo, sabe? Cara, que top. Ô, Thalita, uma outra coisa que eu anotei aqui. Você vem de um mercado buscando escala, né? A todo custo, por exemplo, você saiu lá do seu trabalho convencional lá também com marketing, né? Porque você viu que não era escalável
Você foi para afiliado, fundo de funil, ao seu ver aquilo também não era escalável, ao menos não como você pensava, beleza, você encontrou o topo de funil. O topo de funil você encontrou, conseguiu destravar suas vendas, conseguiu escalar ali a primeiro momento, né? Fez R$ 62.000. Cara, ali no primeiro mês ali, cara, que top, legal. Achei algo que é escalável ao meu ver. Como que você ficou assim, poxa, cara, encontrei o que eu tava procurando. Qual que foi a sua reação? A minha reação, assim, foi sentar a bundinha na cadeira e estudar mais para entender como que eu vou duplicar, triplicar, quadruplicar aquilo, né? Porque, tipo assim, o meu conhecimento hoje é para eu faturar 100 mil. Eu quero faturar 200. O que eu preciso entender para me tirar do meu ponto A e levar para o meu ponto B, Isso entende? aí. Tipo assim, nesse meio do caminho eu fechei mentoria individual com algumas pessoas que já estavam onde eu queria chegar, entende? Por quê? Porque faltava alguma coisinha ali só. Exato. Então, assim, eu fiz isso. E foi aonde quando eu fiz 50 mil, eu fechei essa mentoria. Porque eu falei, eu sou a pessoa pronta e está escalando 50. Eu preciso me preparar para 100, eu preciso me preparar para 200. Então, quem que já está lá que pode me passar isso? Tem? Foi onde eu fui fechar a mentoria individual para conseguir entender o que a pessoa faz, o que ela não faz, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, o que que falta para eu chegar lá. Então, assim, eu acho que as pessoas têm esse mercado, às vezes, vou ganhar 100 mil ali, pronto, não vou, só vou deixar a campanha no automático. Muitas pessoas vendem isso, né? Eu falo para ti, eu sento aqui na minha cadeira às 7:30 da noite, às vezes eu saio 8 horas da noite daqui. Porque, tipo assim, é começo de negócio. Eu sempre vim do mundo corporativo. Então, para mim, começo de negócio, a gente precisa estar à frente. Vai ter um momento da gente desfrutar? Vai. Só que não é agora. Eu escalei, eu tenho um lucro, não é meu. Entende? Eu tenho o meu dinheiro que é até o mês que vem, que era o meu planejamento. Então, até abril, eu não vou tirar nada da minha empresa. A partir de abril, a gente fala de prolabore, né? Que é o quanto que eu vou Exato. tirar da empresa para eu viver. Só que, tipo assim, eu vou tirar ali os 5 dígitos que eu estava acostumada a tirar? Eu não sei, depende do faturamento que eu vou ter em abril. Entende? Então, assim, eu fico aqui 12, 20 horas por dia. Às vezes já emenda a call do Ronaldo, já fico até tarde, sabe? Porque é isso que a gente precisa agora. Depois a gente desfruta. Então, eu sempre procuro entender. Eu quero faturar 1 milhão, é a meta de todo mundo. Só que eu não sou a pessoa hoje para faturar 1 milhão. Exato. Eu não sou. E eu tenho consciência disso. Então, Cara, isso faz eu estar aqui para me tornar essa pessoa, entendeu? e isso é uma coisa que me chama atenção, Thalita. Você tem consciência disso. Você sabe onde você quer chegar, sabe que a Uhum. Thalita de hoje ainda não consegue fazer 1 milhão porque ainda não tem o conhecimento adequado, tá? E o que que me incomoda? Me incomoda que hoje o cara ele quer fazer R$ 10.000 no mês, cara, e ele não tem o conhecimento para fazer os R$ 10.000 por mês. E o pior, ele não paga por esse conhecimento. Cara, você pagar. Olha só, ainda que vendesse aí na internet uma mentoria de R$ 10.000, mas o cara vai te ensinar você a fazer R$ 10.000 por mês. Cara, não vale a pena? É lógico que vale a pena, gente. As mentorias hoje em dia é 1.000, no máximo R$ 2.000 para ensinar você a fazer esse faturamento. Tá entendendo? O que a Thalita falou? Ela conseguiu atingir os 50 mil, beleza. Agora, o que eu tenho que fazer para atingir os 100? Olha o pensamento. Você tem esse pensamento? Você está no nível A, aqui, ó, no ponto A. O que você tem que fazer para chegar no ponto B? O que você está fazendo hoje, se você continuar fazendo isso, vai te levar para o ponto B? Cara, se não, recalcula a rota. Eu já falei isso aqui várias e várias vezes. Se o que você está fazendo hoje não está indo em direção às suas metas, os seus objetivos, às realizações dos seus sonhos, cara, tá errado, recalcula. Se em volta de pessoas que estão lá onde você quer chegar. É por isso que hoje eu tô perturbando a Thalita aqui, já mandei muita mensagem para ela, me manda isso, me manda aquilo, me ajuda aqui. Porque no topo de funil, ela tá onde eu quero chegar. Então, cara, eu vou perturbar ela até ela me bloquear no WhatsApp, mas eu quero estar perto de pessoas, tá entendendo? Que estão onde eu quero chegar. E às vezes você consegue isso com network apenas, com amizade, mas às vezes você tem que comprar, como eu comprei, como ela comprou, para estar ali inserido em um ambiente onde tem outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, que estão com o mesmo objetivo que você tá. Então, cara, você tem que ter muito bem isso definido. O ponto A, aonde você tá, entender muito bem a sua realidade e entender o que você tem que fazer para sair do ponto A e chegar até o ponto B. Tá? Isso, cara, é difícil falar. As pessoas falam, Thalita, que isso é papo de coach, mas é muito sobre mentalidade. Eu ter muito claro isso na minha mente. Cara, beleza, na minha realidade, entenda isso.
O seu processo é diferente do meu. O meu é diferente da Thalita. Cada um vai ter um processo individual. Tem muitos aspectos e requisitos que eu posso ajudar no seu processo. Mas tem coisas que você vai ter que passar sozinho, cara. E, meu querido, não tem o que fazer. Respeita o seu processo. Tenha em mente, muito bem alinhado, aonde você está, aonde você quer chegar. E o que você tem que fazer para chegar onde você quer chegar. Concorda, Thalita? Eu concordo, e assim, a minha vida é um planejamento diário, né? Porque assim, eu amo planejamento, eu venho desse mundo corporativo, então assim, eu gosto de planejamento. Eu adoro planejamento. Então, tipo assim, o meu planejamento era pegar uma placa de 10K lá na imersão do Ronaldo em abril. Esse era o meu planejamento, né? Só que, tipo assim, tem um livro que eu gosto que fala o método Scrum, que é como você define sua meta. Qual que era a minha meta? 10K. E eu defino minhas micrometas no meio do caminho. Então, tipo assim, eu não tô na cabeça do 10K. Minha cabeça tá no quê? Pô, preciso subir a primeira campanha. Isso é uma vitória. Comemorar a impressão da campanha é uma vitória. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu não fiz nem a primeira venda, mas quanto que tu aprendeu desde que você não sabia nada até subir sua campanha? Entende? Não é só a primeira venda que importa. Eu costumo falar muito que venda é consequência. Venda é Exato. consequência do processo. Se você não tiver um processo estabelecido, um planejamento bem feito, tu não vai ter venda. Tem. Então, tipo assim, qual que é a minha meta? Ah, minha meta era os 10K. Tá, primeiro era subir a campanha. Subi a campanha. Rodei a campanha. Ok. Primeira venda. Fiz a primeira venda. Qual que é a próxima meta? Vender 2 vezes na semana. Vender 3 vezes na semana. Vender todos os dias. Agora, se eu conseguir todas essas micrometas, o 10K vem. Entende? A minha cabeça não está nos 10 mil. Minha cabeça está nas minhas pequenas vitórias diárias. Às vezes eu sento aqui no meu computador e falo, nossa senhora, não rendi nada. Mas aí eu olho um grupo e falo, ah, aprendi contigo hoje, Thali. Nossa, consegui fazer uma pré de review super legal. Nossa, a campanha rodou com uma otimizaçãozinha simples que eu fiz, um insight que eu tive na call ali do suporte, sabe? Então, tipo assim, pô, isso é o meu dia a dia. Vai ter dia que a gente vai estar lá em cima, vai ter dia que a gente vai estar aqui embaixo. Nem sempre a gente acorda com a mentalidade lá em cima, principalmente quando a gente Exato. não tem venda, né? Eu fiquei aí 50 dias sem vender, fazendo exatamente o que todo mundo que estava vendendo estava fazendo. Então, tipo assim, a todo momento eu pensava comigo, é o meu processo, é o meu processo. Tem alguma coisa que eu ainda não sei, que eu preciso aprender para eu chegar aonde aquela pessoa chegou, que foi na primeira venda. Entende? Então, assim, tendo em claro o nossa meta, e dividir isso em pequenas metas, em micrometas, a gente vai começar a comemorar muitos resultados que a gente não comemorava, e a meta maior, que é o faturamento que a gente quer alcançar, que quando a gente começa é os 10K, ela vem. Tipo assim, eu faturei 10 mil em 5, 6 dias. Eu acho que foi menos que isso, deu 12 mil em 5 dias, alguma coisa assim. Entende? Na minha cabeça, eu ia precisar de um mês para fazer 10. Então, tipo assim, eu fiquei 50 dias sem vender, mas a hora que eu comecei a vender foi assim, entende? E está sendo assim, o faturamento só está aumentando. Só que eu tive a paciente e acabou de pingar uma venda aqui, ó. E o faturamento vem aumentando, só que eu tinha a cabeça, que era o meu processo. Então eu tive a paciência de esperar esses 50 dias, estudar, entender, para de fato começar a colher os resultados. E é onde a galera peca, né? Ah, estou um mês aqui aplicando, nem tchau. Eu gosto dessa galera que sai no mercado, É, é menos concorrência para eu nós, adoro, eu né? adoro. Por esses dias, o Google derrubou um monte de gente aí por site comprometido. Eu tenho certeza que um monte de gente já desistiu do mercado, entende? Sem É dúvida. triste, por um lado, porque a gente sabe o poder desse mercado, o faturamento que a pessoa pode alcançar, afinal, é a mesma comunidade que a gente está e que a gente tem um faturamento, só que a pessoa não é persistente, ela não acredita, ela não tem um planejamento, um plano bem estabelecido para aquilo, sabe? Tem gente que cai muito de paraquedas porque pensa assim, ah, vou entrar no mercado, vou faturar 10 mil, vou parar de trabalhar, vai rodar no automático, não vou fazer nada. Cara, que mentira isso, né? Porque, tipo assim, só a gente sabe quantas horas de tela a gente tem que ter para a gente conseguir, de fato, alcançar os resultados que essa galera aí que está faturando 1 milhão, 2 milhões tem, né? Então, a galera desiste muito no meio do caminho por não ter isso muito claro na cabeça. De fato. De fato mesmo. Mas, Thalita, vamos lá. Cara, eu fiquei, assim, muito feliz em saber que você tem apenas 6 meses de mercado. Mesmo com 6 meses, você já, cara, absorveu uma experiência absurda nisso.
já passou por momentos, né, difíceis, como ficar 50 dias sem vender, sem desistir e continuar ali perseverando. Tenho certeza que isso não é para qualquer pessoa. É por isso que a gente até utiliza a frase que a gente fala que esse mercado ele tem espaço para todo mundo, mas ele não é para qualquer pessoa. Porque não é qualquer pessoa que tem estômago para aguentar o que a gente aguenta aqui, ficar dias sem vender, dias às vezes no negativo, mas a gente tem noção de que esse dia ruim não vai superar o dia bom, entendeu? Ou seja, no final do mês a conta vai fechar, o lucro ele vai vir. Mas com base nessa experiência que você tem, Thalita, o que você poderia dizer assim que foi o seu maior erro ou o seu maior aprendizado? Com certeza foi focar em vários nichos. Com certeza. Tipo assim, eu entendi a estratégia do topo, vi aquele mar azul, aquela oportunidade, aquela ânsia da escala que eu tanto busquei. Então, eu quis subir muitas campanhas, porque como eu já vinha do mercado, eu já tinha noção de como fazia uma página de WordPress, de Elementor, eu já sabia. Então, sempre foi muito fácil para eu montar uma página. Então, tipo, uma build page hoje eu montei em 5, 10 minutos, entende? É rápido. Eu não monto. Então, assim, eu tinha muita facilidade a achar a palavra-chave, a garimpagem que o Ronaldo ensina dentro do curso também. Simples, eu já tinha pego, porque eu vinha da garimpagem do Sidney, que era um pouco mais avançada, entende? Então, eu também peguei rápido. Então, por conseguir fazer a página garimpar rápido, eu subia muita campanha. Então, eu pulverizei muito a minha verba. Em vez de eu pegar e testar um negócio e fazer aquilo funcionar, não, eu testei muitas coisas e eu não vendi. Então, isso com certeza foi o meu maior erro, porque, tipo assim, eu acredito muito, Ângelo, que quando a gente foca num nicho, a gente vira profissional daquele nicho. A gente sabe tudo. Você olha uma build page daquele nicho e fala, isso não vai vender. Por quê? Porque tu já estudou, tu tá craque naquele nicho, você sabe que vai vender. Entende? Às vezes a pessoa, lá no grupo de suporte, às vezes a gente tá vendo ali, analisando as builds, eu só olho e falo, não vai vender. Porque eu já estudei mais que todo mundo naquele nicho. Porque em nenhum momento eu olhei para o lado, né? Porque quando eu olhei para o lado, eu não consegui ter resultado. Então, meu maior erro foi esse. Querer que muita ânsia pode fazer o negócio rodar, ter muitas campanhas e no final não conseguir analisar nem as métricas porque acaba se confundindo, né? Eu me confundi muito. Então, com certeza, o meu maior erro foi esse. Tanto que eu recomendo para quem está começando no mercado, foca no nicho. Fica bom nele. Depois, na hora que você conseguir escalar nele, se tiver o teu funil validado, vai para o próximo, mas foca no próximo, faz a mesma coisa. Você vai para o próximo, até de fato você ter vários nichos que tu escala. Mas se tu não escalou nenhum, por que tu está subindo 4, 5 campanhas? Entende? Valida uma estrutura primeiro. Então, meu maior erro, com certeza, foi esse. Pessoal que está nos assistindo, cara, não é a primeira vez que a gente ouve isso daqui. Eu já fiz, não sei se já cheguei a centenas de entrevistas, tá? Mas se não, tá perto. Cara, foco. É, é difícil, né, ô Thalita, a gente falar, cara, não tem o segredinho. Foca, só isso. Seja o melhor naquilo que você faz. Seja a referência naquilo que você faz. Estude tanto a nível de que se alguém falar, cara, pô, tô querendo saber mais sobre, caramba, o nicho aqui de próstata, de fungos. Pô, eu vou falar com a Thalita porque a Thalita, ela é referência nesse mercado. Ela é referência nesse nicho. Seja essa pessoa, cara. O problema é que a gente não estuda para ser o melhor. A gente estuda para ficar confortável. Pô, cara, tô ganhando aqui 10 conto por mês, pô, tá tranquilão, tá beleza. Tiro aqui o meu carro, consigo pagar um shopzinho. Cara, não sei isso não. Você tá sendo medíocre, tá? Me desculpe a palavra, mas você tá sendo medíocre. Com o tamanho desse mercado, com tudo que você pode oferecer pra sua família, cara, pra você mesmo. Tá entendendo? Então, você não tá pegando nem a pontinha ali do mercado, ainda mais se falando a topo. Cara, eu tô conhecendo pessoas que estão fazendo 100, 200 mil reais por semana. Olha isso, que doideira, cara. E eu vou querer fazer 10 mil reais? Não, cara. Negativo. Esse mercado tem espaço para mim. Esse mercado tem espaço para você. Mas é de suma importância que você seja a pessoa ideal para esse mercado. E o que é essa pessoa ideal? É a pessoa que quer ver a coisa acontecer. É a pessoa que tem sangue nos olhos, cara, que vai pagar o que tiver que pagar, que vai ali investir o tempo que tiver que investir, mas vai aprender. Entendeu? Então seja essa referência no mercado.
seja o melhor no que você está fazendo. Eu tenho certeza que a Thalita está nesse caminho. Não estaria perturbando ela. Imagina, mas isso é muito verdade. Eu acho que a gente não pode aceitar as coisas pequenas. Ganhar 10 mil, quando a gente olha para o mercado de afiliado, é pouco. Se a gente olha para o mercado lá fora, é muito, né? Exato. Se a gente olha para uma pessoa que hoje trabalha ali para ganhar 2, 3 mil reais, que é a média de salário no Brasil, é pouco, né? Tipo assim, ele ganha pouco. Então, chegar nos 10 mil é muito, não vou conseguir. Quantos anos eu preciso trabalhar? Quantos cargos ali eu vou ter que subir para ganhar? Mas a hora que a gente olha para o mercado de afiliado, eu acho que a gente não pode se permitir parar nos 10 mil, sabe? Se eu posso fazer 100, se eu posso fazer 200, se tem uma pessoa que fez 3, 4 milhões, por que que eu vou aceitar 10? Né? Por que não eu? Né? O que que ele aprendeu que eu ainda não aprendi? Então, eu acho que, assim, olhar esse mercado com grandes olhos de faturamento, a gente precisa. Mas, assim, comparar jornadas, aí é difícil, né? Tem gente que compara, o cara lá no topo, igual tu disse, está fazendo 200 mil na semana. Cara, eu não fiz 200 mil na semana. Então, tudo bem, o processo é dele, o meu é esse. Exato. Vou chegar lá, é a minha meta. Estou trabalhando nisso todos os dias? Poderia estar confortável fazendo o que eu faço hoje? Poderia, tipo assim, trabalhar 1 hora por dia, olhar minhas campanhas, fazer alguma coisinha? Poderia, mas a gente volta naquela história de sonhos. Estaria traindo os meus sonhos, né? Então, tipo assim, hoje sentar aqui no computador e executar as tarefas que eu preciso, eu me sinto muito realizada, porque eu estou sendo fiel àquilo que eu quero, aonde eu quero chegar, entende? Só que eu não quero chegar amanhã, não vou chegar mês que vem, vou ter uma jornada, vou ter meu processo, e eu preciso respeitar muito bem isso, né? E falar, Thalita, é muito gostoso quando a gente olha para trás e a gente vê por tudo que a gente passou. Onde no início, há alguns meses, de repente alguns anos atrás, você olha e você, cara, você vê que você é aquela pessoa que já teve dificuldade para fazer uma pre-sell, para escolher um produto. Hoje você olha e você sente orgulho da pessoa que você é. É muito gratificante isso, cara. Vocês não têm noção, pelo menos as pessoas que ainda não são afiliadas, do quanto que a gente aprende. A gente aprende a criar site, a gente aprende copyright, a gente aprende. Cara, é muita coisa. Isso é bom pra gente como pessoa. É muito gratificante, mas é muito gratificante mesmo. Quando a gente olha pra trás, a gente vê. Cara, olha o tanto de coisa que eu aprendi. Às vezes eu fico assistindo algumas call lá da época do Jornada, do próprio Ronaldo, do Tarcísio que eu participava, cara, e eu fazia umas perguntas que eu olho assim, cara, eu perguntava isso, mano. Mas é porque todo mundo tem o seu início. Você tá entendendo? Todo mundo. A sua dúvida hoje já foi a dúvida de alguém que hoje tem muito resultado. Tá entendendo? Então tudo isso faz parte de um processo, cara. Só que ó, acalma o seu coração. Só tenha, como a gente falou, a mente bem formada da onde você quer chegar. Aqui, ó, cria amizade com pessoas que já estão onde você quer chegar. Como eu falei, cara, se você está iniciando ou já está no mercado, mas ainda se sente sozinho, cara, primeiro o link na descrição aqui, comunidade Pode Ficar Rico Podcast, é um grupo gratuito no WhatsApp, onde já somos mais de 800 pessoas te ajudando diariamente, sanando as suas dúvidas, te direcionando para o melhor caminho, tá bom? Então, cara, você tá sozinho porque você quer, beleza? Mas, Thalita, vamos lá. Se falando ainda em topo, cara, topo é um assunto que agora tomou meu coração. É... Cara, o que você pode falar mais pra gente sobre o topo? Exemplo, como que eu sei que, poxa, é o meu funil que tá errado? Ou é minha bridge page, que minha pre-sell, né? Vamos dizer. Como que eu sei que é o produto que eu escolhi que não é um bom produto? Como que eu sei dessas coisas? Então, assim, eu primeiro tem que ficar muito claro o funil do topo na tua cabeça, né? Tem que ficar claro, se você não entender o funil no geral, você não vai conseguir identificar esses gargalos. Então, assim, qual que é o funil? Qual que é a primeira etapa do funil? É a impressão, certo? Preciso rodar o anúncio. Aí eu vou ter os cliques. Só que entre impressão e cliques, eu tenho a minha primeira métrica, que é o CTR, certo? Terceira etapa do funil são os visitors, são as pessoas que estão acessando a minha página. Aí eu tenho os cliques das pessoas que estão chegando na VSL. Eu tenho checkout e tenho venda, certo? Funil claro. Então, assim, às vezes eu vejo muita gente trocando oferta. Aí tu olha o CTR lá, putz,
está baixo, né? Aqui na minha operação, vou entregar o ouro agora, hein? Aqui na minha operação, eu não tenho resultado com campanha com menos de 15% CTR. Eu gosto dos 18%, faço todas as alterações nos títulos do Google Ads para chegar nos 18%. Então, assim, como que eu começo? Eu não vou pensar na minha oferta, eu não vou pensar na minha build page. É óbvio que a gente vai fazer uma build concluente com a VSL, correto? Só que a minha primeira validação no meu funil é o CTR. Não adianta eu querer vender com CTR de 2, de 3%. Então, assim, subo a campanha, meu CTR bateu 5%, eu vou ajustar. Bateu 10%, eu vou ajustar. Eu não estou olhando passagem de VSL, de bridge, nada. Eu estou olhando só um CTR. Pô, consegui validar o CTR. Chegou ali nos 15%, que para mim, dentro da minha operação, é aceitável. O mínimo. É o mínimo. Chegou nos 15%. Agora, eu vou descer o funil. Qual que é a próxima etapa do funil? É a bridge page, certo? Essa página. Eu, particularmente, novamente, assim, vou falar da minha operação, tá? Eu não gosto de bridge page curta. Tem gente escalando com bridge page curta? Tem, conheço, fazendo aí 5, 6 dígitos. Eu, na minha operação, eu não consegui validar. Por que que eu falo que eu não consegui? Porque, assim, tem gente que conseguiu e está fazendo grana, certo? Eu consegui validar uma estrutura com uma bridge page um pouco mais longa, entende? Como que eu validei isso? Com o Clarent. Eu assisto. Eu não tenho Clarent só por ter dentro da minha bridge. Eu tenho que tirar 1 hora por dia ali, pelo menos, para assistir tudo, para ver o mapa de calor, para ver onde as pessoas estão clicando. Se elas não estão descendo um pouco mais, eu preciso mudar, colocar um gatilho para ela descer um pouco mais, entende? Então, eu vou mudar. Eu mudo, espero 2 dias, vou lá para o Clarent de novo. Olha, estou com uma taxa de passagem legal. A minha bridge page mais longa, a taxa de passagem e a taxa de fuga é 50-50. Então, eu já validei 2 coisas. CTR, 15 a 18%, a taxa de passagem da bridge page ali de 50%, às vezes oscila, depende do dia, tem vezes que a taxa fica mais alta, mais baixa. Isso depende do dia, mas ao longo prazo ela se mantém, né, nos 50%. Aí eu vou olhar para a minha oferta. Em momento algum eu falei da oferta, entende? Agora eu vou olhar a oferta. Então, assim, eu já estou com o meu CTR validado, eu já estou com a minha bridge validada. Por que que eu não estou vendendo? Aí eu olho a oferta, troco a oferta, às vezes eu troco plataforma, às vezes eu estou com um produto na Buy Goods e na ClickBank. Vou trocar checkout, só para entender, sabe? Trocar VSL para entender. Às vezes a VSL é diferente. Enfim, aí entra a oferta. Aí é onde a gente tem muito a oferecer de fato, porque a gente tem vários, a gente pode ter um leque de produtos que a gente pode colocar ali sem ter medo de perder a filiação. Só que 90% a oferta converte. Por que aquele produto está na capa, né? Essa, essa era a pergunta que eu fazia para mim. Meus primeiros 10K, eu fiz com VSL de produtor, tá? Dos 10K em diante, eu fiz com VSL alterado. Por que eu quis? Não, porque eu quis faturar mais. Exemplo assim, eu baixei a VSL do produtor, botei na VTER. Thalita, calma aí, eu não sei se a gente pode falar isso aqui não, cara, porque... Você que sabe, você que sabe. O papo é Pessoal, forte. pelo amor de Deus, pessoal, olha o... Ai, meu Deus, o tipo de conteúdo que a gente tá trazendo aqui. Cara, na moral, depois desse vídeo você ainda não se inscrever no canal, não deixar o seu like, e melhor, não seguir a Thalita lá no Instagram, cara, eu vou parar com esse canal aqui. Eu vou. Sério mesmo, de coração, eu vou te dar 10 segundos para você se inscrever no canal. Cara, olha o tipo de conteúdo gratuito, cara, que a gente tá passando aqui. Se você chegou até aqui, cara, comenta aqui assim, só ouro. Só para eu saber as pessoas que estão chegando, que estão indo até o final, estão absorvendo esse tipo de conhecimento, cara. Olha só a entrevistada que eu trouxe aqui. Olha, cara, eu tô anotando aqui, ó, cada coisa que ela tá falando, vocês não têm noção. Tá tudo anotado aqui. Tudo anotado. Já se inscreveu? Deixou o like. Comentou só ouro? Beleza. Tô pensando, eu acho que eu vou deixar, eu vou cortar, Thalita, essa parte aqui, vou deixar só para membros do canal. Aí eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas vai lá. Vamos lá. Vamos deixar o pessoal dessa vez, pelo menos. Porque eu sei que eles já se inscreveram e já te seguiram lá no Instagram também. Então,
Então, assim, o primeiro teste que eu fiz de VSL foi baixar, de fato, o VSL do produtor e colocar na VTurb, para eu entender aquele gráfico que a gente quer ver, até onde eles estão chegando, né? E um dos primeiros testes que eu fiz para melhorar a conversão com a VSL do produtor, ainda não era com VSL alterado, tá? Era mudar o botão a nível de conforme a pessoa ia passando ali, assistindo o vídeo, avançando no vídeo. Então, assim, exemplo, o botão aparecia no minuto 40. E se eu colocar no minuto 30, qual que é a metade de conversão? Se eu colocar no meu minuto 20, se eu colocar no final. Então, você percebe que vai oscilando o faturamento. Até se tu encontrar um local onde o botão aparece, de fato, você vai ter um lucro, um faturamento maior. Então, esse foi um dos primeiros testes que eu fiz na oferta. Mas, assim, até eu chegar na oferta, eu valido etapa a etapa por funil. É aquilo de planejamento, sabe? A gente precisa trazer isso também para o nosso funil. Eu preciso validar o CTR, por que que eu estou pensando na oferta? Às vezes eu tenho 10 cliques ali na minha bridge page ou 10 cliques na VSL e falo, o produto é ruim, vou trocar. Nossa, mas você nem gerou tráfego ainda, o teu CTR está ruim. Você tem um monte de impressão, mas não tem clique. Né? E tipo, por que tu tá se preocupando com a oferta? O produto está na capa, a VSL vende, ponto. Eu só Cara, vou encontrar uma forma de fazer mais dinheiro com o mesmo, sabe? Tipo assim, a gente fazer mais dinheiro com o que a gente já tem. Então, quando eu baixo a VSL do produtor e subo na minha estrutura, tem um monte de coisa lá que o vetor tem lá, um monte de coisa do VTurb, de colocar o botão, inclusive, de colocar thumb, de não colocar thumb, de colocar headline, de não colocar headline, de acelerar o vídeo, de não acelerar o vídeo. Então, tipo assim, como que eu vou fazer mais do mesmo? Primeiro eu vou esgotar do produtor, depois eu vou para uma alterada. O que foi que eu fiz? Eu esgotei do produtor, né? Esgotei não, na verdade eu fui para alterada porque eu queria entender como funcionava, né? Todo mundo que estava escalado estava usando alterada, então eu falei, vou para esse mercado, mas também é super possível fazer tudo produtor, porque está na capa, está vendendo. Os produtos que estão na capa não é a galera que está rodando fundo, que está colocando ali na capa, né? É a galera que está rodando topo. E a exato. galera que roda topo, roda com a VSL do produtor. Principalmente a galera de fora, eu acho que nós brasileiros que estamos trazendo essa parada de VSL alterada agora, né? Que a galera lá fora, quando você garimpa, é só o VSL do produtor. E se eles têm lá um monte de anúncio, eles estão tendo resultado. Por que que a gente está pensando em VSL alterado? Não se tornou um problema ainda, né? Na minha operação se tornou porque eu quis escalar. Então, aí eu fui para alterada. Só que quando você vai para alterado, você entende do produtor, até onde chegou, que cor do botão a pessoa que fez a pessoa clicar, a minutagem que o teu público clica. Então, tipo assim, se eu for para uma alterada, eu entendo que o meu botão converte no minuto 50, eu vou fazer uma alterada, né, igual do produtor naquele minuto 50, porque eu sei onde que o boneco clica, entende? E vou testando. Então, assim, para mim, o topo é isso. A galera muda. Ah, minha bridge page está ruim, vou trocar. Mas que está ruim. Ah, a oferta não vendeu, vou trocar o produto. Tá, mas a oferta não vendeu por quê? Entende? A gente se perguntar os porquês no caminho. Porque tem gente fazendo dinheiro com aquilo, por que eu não vou fazer? Exato. Vou aceitar, trocar? Entende? Então, eu acho que o topo é isso, a gente se perguntar os porquês. Por que que eu não estou vendendo? Aí você vai fazendo o funil inverso. É checkout, mas nem tem gente chegando. É visitor, nem tem gente passando. Então, tá bom, pode ser broad page. Ah, mas espera aí, meu CTR está baixo. Então vou trocar os títulos do Google. Troquei os títulos do Google, meu CTR aumentou. Putz, legal, chegou ali nos 15%. Só que minha taxa de passagem está ruim. O que está ruim na minha grid? É a thumb? Vou trocar a thumb. É a cor do título? É o que a gente estava conversando mais cedo, né? Eu melhorei em quase 15% a minha taxa de passagem trocando uma cor de uma headline. E às vezes a gente faz o quê? A gente troca a headline, né? Eu acho que é enxugar mesmo, fazer mais com o mesmo. Então, acho que o gostoso do topo é isso, essas movimentações que a gente pode fazer e que no final vai ganhar muito dinheiro. Pessoal, eu não sei de verdade se vocês têm noção do que a Thalita tá falando. Cara, mas pra pessoa que tem o mínimo de noção, sabe que o que ela tá falando aqui, nossa vida, alguém cobraria 5.000 só pra esses últimos 5 minutos que ela falou aí. R$ 1.000 por minuto, de boa, de boa, de boaça. Porque, cara, são coisas que fazem diferença na operação. São coisas que vão mudar o seu faturamento, o seu lucro no bolso
cara, da água pro vinho. Porque é o detalhe que esclarece tudo, entendeu? É o detalhe que vai fazer você sair de 50 para 100, tá entendendo? Às vezes é uma cor que você, cara, e se eu fizer isso? E, cara, a resposta para toda a nossa operação é testar. Se eu ainda não validei alguma coisa, algum título, alguma headline na cor laranja, cara, eu vou testar aquela headline ali na cor laranja. Porque eu só rodo com ela na cor vermelha, mas e se eu rodar com ela na cor preta? Na cor branca com. Tá entendendo? Teste, pessoal, teste. É porque a gente aprende muito, ô Thalita, quando a gente vê alguma coisa pronta, aí eu quero pegar esse pronto e subir do jeito pronto na minha operação sem ter que fazer alteração nenhuma. É isso que eu quero. Eu quero, de fato, dinheiro fácil. Tá entendendo? Cara, e eu sei que a nossa vida como afiliado, a gente, poxa, investe muito tempo aqui, né? Às vezes eu costumo dizer que eu saí da CLT para ter tempo e às vezes eu não tenho tempo porque eu gosto do que eu faço, cara. Então eu tô aqui aprendendo e assisto o curso de um, curso de outro, cálculo um, cálculo outro. Cara, é de suma importância que você aprenda e teste. Tenha como meta testar todas as possibilidades possíveis. Você vai ver que uma delas que você não estava testando vai ser o responsável de fato botar o lucro no seu bolso. Beleza? Agora, Thalita, me tira uma dúvida ainda relacionada a topo, mas agora é mais, vamos dizer, mais pessoal. Cara, você tem algum curso? Você dá mentoria individual? Alguma coisa para quem quer se aprofundar mais? Para quem quer aprender mais sobre topo de funil? Como que você pode ajudar essa pessoa? Sim, eu dou mentoria individual hoje, tá? Mas a minha mentoria individual eu acabo não pegando iniciantes, porque eu acho que, assim, a pessoa precisa ter uma bagagem ali. Então, assim, eu não pego iniciantes, mas muitos iniciantes chegam em mim. Sim, Então, assim, pensando como uma empresa, Ângelo, eu gosto sempre de ter esse pensamento como uma empresa e trago aqui esse insight para todo mundo que estiver assistindo. A gente não pode depender de um canal de aquisição ou de um produto, tá? Pensando como uma empresa hoje, você colocar todas as suas fichas no Google Ads, você pode quebrar, entende? Então, assim, a tua empresa precisa ter mais canais de aquisições. Então, assim, hoje eu tenho uma empresa e eu decidi abrir mais produtos e mais canais de aquisições. A mentoria individual, ela é um braço da minha empresa. Ser afiliado é um braço e minha mentoria individual é outro braço. Mas na mentoria individual não vai ser muito produtiva se eu tiver que pegar uma pessoa do zero. Isso não é por mim. Eu posso pegar do zero e posso ensinar. Só que não vai ser produtiva para a pessoa, entende? Então, quando a gente pensa no que a gente quer entregar, num produto bom, num produto para ter resultado, eu quero entregar uma mentoria para te ter resultado, eu não quero entregar uma mentoria para você fazer uma primeira venda e depois não conseguir sim, vender mais, entende? Então, hoje a minha mentoria individual está muito direcionada a essas pessoas que já estão fazendo o topo, mas que não conseguem sair do ponto A e para o ponto B. Faz umas vendas picadas, não consegue vender ali com constância, sabe? Então, assim, como vem chegando em mim também bastante pessoas iniciantes que querem se aprofundar no mercado, eu decidi lançar um e-book, né? Então, eu tenho um e-book hoje, que é a minha porta de entrada, que é outro braço da minha empresa, novamente pensando como negócio, é outro braço da minha empresa, que a ideia ali é vender ele e a pessoa, de fato, conseguir entender um pouco do mercado e fazer a primeira venda. Então, dentro desse e-book hoje, tu consegue entender 100% o mercado de topo de funil como afiliado no Google Ads, tá? Esse e-book ele é muito claro, ele é muito detalhado. Eu fiz assim, pensando se eu não soubesse nada. Eu gosto sempre de fazer as coisas pensando no meu eu zero conhecimento, sabe? Porque daí eu acho que a gente entrega um produto de qualidade de fato. Então, esse e-book ele vem aí ensinando desde o que é ser afiliado, plataforma que eu indico, como começar, o que é o topo de funil, o que é esse nível de consciência que a gente fala, como que é o funil do afiliado, quais métricas a gente olha, qual etapa a gente precisa validar, até de fato a gente conseguir fazer uma bridge page, né? A gente fala muito do método AIDA, mas como que a gente aplica o método AIDA no topo de funil? Dentro do e-book tu tem a resposta, tá? Eu explico como a gente vai fazer. E, em paralelo, assim,
Depois revisando o e-book, lendo esse e-book, eu pude identificar 4 gargalos, né? Que talvez as pessoas sintam um pouco de dificuldade de como, de fato, contratar, ter a estrutura própria que a gente fala. Então, esse e-book ele vem acompanhado com 4 mini aulas, né? Que é, de fato, contratando a sua hospedagem, escolhendo o seu domínio para o topo, porque o domínio para o topo ele precisa ser um pouco mais estratégico, não pode ser um domínio qualquer, né? Então, assim, eu trago essa aula ali de como você vai escolher o seu domínio, comprar a tua hospedagem, instalar o WordPress, instalar o Elementor, que é muito importante a gente ter nossa estrutura própria no topo. Depois eu trago uma segunda aula, que é como a gente vai montar a nossa página. No e-book eu explico, só que ali eu mostro no vídeo, né? Ainda disponibilizo a minha estrutura, a estrutura que eu uso aqui na minha operação hoje, eu disponibilizo para mudar título, mudar thumb, mudar textos, descrições e tudo mais, e ensinando a editar e também fazer uma do zero. Também ensino a criar uma conta ali no Google Ads, então no e-book eu detalho passo a passo, mas eu sou muito visual, então por isso que eu trago essas aulas, como tu vai criar a tua conta, o que tu tem que preencher, quais são as verificações que tem que fazer para não ter bloqueio. E quarto, de fato, é botando a mão na massa, né? Porque não adianta nada tu ter um e-book, entender tudo isso e não startar a campanha, né? Conhecimento engessado que fica dentro da gente, a gente não executa, né? Pôr em prática é muito importante. Então, eu tenho um vídeo de subindo a primeira campanha, onde a gente faz uma garimpagem ali um pouco mais simples de algumas palavras, entendendo os títulos e descrições do Google Ads, o que de fato eu coloco na minha operação. Você sabe, é muito simples a minha operação, a gente estava conversando, né? Não tem nada segredo, não tem nada muito fora do comum aí. Então, eu mostro ali também nessas 4 mini aulas. Então, hoje eu estou com esse produto, que é o e-book, que te faz sair de fato do ponto A e ir para o ponto B, e depois a gente pode conversar sobre a mentoria individual ou um curso um pouco mais avançado, né? Mas eu acho que para quem está começando no mercado hoje e quer começar no topo, um material incrível, é um material incrível que vai te fazer assim, expandir e chegar nessa escala que eu tanto busquei e cheguei hoje. Pessoal, olha, eu vou ser sincero com vocês. Ela me mandou esse e-book, eu tive acesso a esse e-book, eu vi as informações que ela colocou lá dentro, as informações das aulas gravadas. Vocês viram o gratuito, o que ela passou aqui, tá? Então, se ela quiser cobrar R$ 1.000 por esse e-book, cara, só compra. Parcela em 12 vezes se não tiver. Se tiver, se não tiver, pede emprestado. Cara, mas eu vou pedir para ela fazer algo bem interessante para vocês. E ela não vai falar que não. Você vai clicar aqui abaixo na descrição, vai ter o link do e-book. Clica lá para você ver. Agora, só bota na balança. Olha a quantidade de coisa que ela falou aqui, a quantidade de insight, que só pelo que ela falou aqui, cara, já agregou um valor pra mim, cara, imensurável. Com as coisas que ela falou aqui. Agora, com as coisas que vai ter no e-book, que vai ser ainda melhor, ainda mais fundo, meu amigo, aí esse é papo pra fazer 50 mil tranquilo. Tranquilo. Cara, eu não vou falar mais não. Você vai ver o que vai estar lá dentro, tá bom? Thalita, cara, a gente tá chegando em 1h30 de call. Cara, que papo saudável, que papo legal, de coração. Eu fiquei muito feliz mesmo de te conhecer, de trocar essa ideia contigo, de conhecer um pouco mais da sua história, né? Mas, como de costume, aqui no Pode Ficar Rico Podcast, a gente sempre deixa esse finalzinho, esse minuto final para o nosso entrevistado, né? Então, eu deixo esse minuto para você falar diretamente com o pessoal do Pode Ficar Rico Podcast. Lembrando que podem até 8 bilhões de pessoas assistirem o que você está falando e o que você vai falar agora nesse momento, tá bom? Então, deixa esse momento para você, quiser falar uma frase, qualquer coisa. Esse momento agora é teu. Bom, primeiramente, Ângelo, vou aproveitar aqui que já que 8 milhões ou bilhões de pessoas pode ter alcance, né, a esse conteúdo, te parabenizar, tá? Que incrível esse grupo. Eu vou entrar, tá, gente? Eu vou entrar nesse grupo do Ângelo aí, porque eu gosto de estar em meio às pessoas que estão nos mesmos desafios que eu. Às vezes, quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, tá? E eu diria que, tipo assim, algo que foi muito importante na minha carreira aí como afiliada, eu trago isso como uma carreira, trago isso como uma empresa mesmo, não é brincadeira, não é uma renda, é algo que eu tenho muito bem planejado onde eu quero chegar.
E o resultado que eu estou colhendo hoje foi porque lá atrás eu coloquei pontos que seriam inegociáveis para mim. A palavra inegociável é muito forte para mim, né? Vem de casa. Meu pai e minha mãe sempre falam para mim assim: a partir do momento que você tiver que brincar ali, me fugiu a palavra, mas é negociar os seus valores, tu tá no lugar errado, né? Então, assim, os meus valores aprendidos dentro de casa são inegociáveis. Então, a palavra inegociável para mim é muito forte. E quando eu comecei nesse mercado, eu listei algumas coisas que seriam inegociáveis até eu chegar no meu 100K, né? Então, eu listei ali que eu precisava estudar 1 hora, eu precisava aplicar o que eu estudei, eu precisava investir X reais todos os meses e eu precisava garimpar produto todos os dias por 1 hora. Então, assim, eu precisava de pelo menos 3 horas do meu dia para fazer os meus inegociáveis. Se eu fosse viajar, o que aconteceu? Eu fui viajar, eu fui para Bonito e os passeios eram muito cedo. Então, a gente tinha que sair do hotel às 6h30, 7 horas da manhã. Só que eu tinha os meus inegociáveis do dia. E eu sabia que a hora que eu voltasse eu ia estar muito cansada, eu não ia ter cabeça para fazer aquilo. Então, o que que eu fazia? Eu acordava mais cedo. Eu acordava 3, 4 horas da manhã para quê? Para entregar para mim aquilo que eu comprometi comigo, que Cara, era o que meu top. negociável. Entende? Então, assim, isso me fez estudar muito mais. Porque às vezes eu estava com dor de cabeça, eu falava, nossa, não, eu vou estudar, vou tomar um remédio e vou estudar. Não está entrando na minha cabeça, eu vou anotar. Amanhã eu leio e vai entrar. Entende? Porque era negociável. Se eu não tiver o compromisso comigo, eu vou ter com quem? Exato. Entende? Então, assim, eu acho que quem está começando nesse mercado, não leva como uma brincadeira. Traz isso como o teu futuro, porque tem futuro, gente. Tem, e não é daqui a um ano, não, é rápido que acontece. Não negocie, né? Liste os seus negociáveis. Qual é o negociável que vai fazer você sair do ponto A para o ponto B? Não negocie com isso. Faz a parada acontecer. E não desiste, sabe? Que assim, tem aquela frase clichê, né? Dá certo para quem não desiste. Então, assim, se deu certo para um monte de gente, vai dar certo para você também. Só não desiste, só confia no processo, sabe? E eu escolhi confiar no processo, ficando 50 dias sem vender. Em nenhum momento eu questionei o método que eu aprendi. Eu me questionava, entende? O que que eu não sei ainda? Eu vou atrás. E até hoje é isso. O que que eu não sei? Eu quero chegar nos 500K. Eu não sei alguma coisa. Eu vou ter que ir atrás para eu chegar lá. Então, ter humildade, tem humildade. A gente não sabe de tudo. E não ter medo de falar, eu não sei. Eu não tenho expertise para chegar no 50K hoje. Não tenho. E tá tudo bem. Eu vou atrás. Eu vou ter. Mas hoje eu não tenho. E tá tudo bem, sabe? Então, assim, confia no processo, confia no método, não desiste e tenha listados os seus inegociáveis e faça eles todos os dias que você vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B e vai ter resultado. A venda é só um processo bem definido. Que top. Que top. Agora, me responda aí, você que está assistindo. Você tem bem definido isso? O que que é inegociável para você no seu dia a dia? Cara, eu confesso que eu não tinha pensado ainda desse jeito. Se eu for pensar justamente pelo que ela tá falando, cara, eu procrastino muito. Isso é um defeito meu, eu procrastino muito, tá? E talvez eu esteja negociando o que era para ser negociável, beleza? Então eu espero de verdade, cara, que o que ela falou aqui agora possa ter entrado na sua mente, no seu coração, e você tenha isso bem definido. O que você tem que fazer no seu dia a dia que é inegociável? Faça chuva ou faça sol? Você tem que fazer. É isso que vai te tirar do ponto A pro ponto B. Cara, que top, Thalita. De coração mesmo. Muito obrigado por essa entrevista. Uma das melhores entrevistas que eu já fiz aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Sem dúvida, uma das melhores. Gostei muito de te trazer aqui. Já deixo o convite aberto para uma próxima entrevista, quando você alcançar aí novos resultados, novas conquistas, novos projetos, tá bom? Então você pode ficar bem à vontade. Quando você quiser voltar aqui, Ângelo, olha, vamos marcar, vamos marcar. A gente vem, traz uma novidade pro pessoal. Tenho certeza que até lá você já fez milhões de reais no topo de funil, tá bom? Então, muito obrigado de coração por separar um pouquinho do seu tempo para poder vir aqui pra gente trazer, né, sua trajetória, sua história de vida, trazer, cara, esses vários e vários insights que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que quem não anotou vai ter que reassistir novamente a call para poder anotar, porque se você quer ter um negócio,
cara, rico no mercado, é de suma importância que você tenha noção do que ela disse aqui hoje, tá bom? Então, Thalita, muito obrigado mesmo de coração, tá bom? E para vocês que assistiram até aqui, cara, olha o e-book. Não tem. O e-book é algo inegociável, tá bom? Se você quer ter resultado no mercado, esse e-book que tá aqui. E, cara, eu falei pra ela: olha, cobra R$ 1.000 nisso aí, cobra R$ 1.000 que vai vender que nem água. Ela falou: não, Ângela, eu vou fazer um negocinho legal, tá bom? Então, esse e-book que tá aqui, para você que quer fazer R$ 100.000 no topo de funil, é inegociável, tá bom? Então, Thalita, muito obrigado, tá? Obrigado você novamente, Ângelo. Parabéns aí pelo ótimo trabalho. Eu acho que entregar conteúdo na internet nesse valor que tu entrega é surreal, tá? Com certeza agrega muito. E tá tudo aí, né? Só não tem resultado quem não quer, né? Exato. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, todas as informações importantes para o seu crescimento tá aqui na descrição, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Siga a Thalita, o Instagram dela tá aqui abaixo também. Siga ela. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.